Voltei para Deus e Ele me acolheu. A história do filho pródigo e dos que se arrependem. Existem momentos na vida em que a distância que criamos entre nós e Deus parece grande demais. Momentos em que nos sentimos indignos, sujos, quebrados. Talvez você já tenha pensado: eu fui longe demais, Deus não vai me querer de volta. Mas há uma verdade que ecoa desde as páginas antigas da Bíblia até os corações quebrantados de hoje. Deus nunca deixa de amar aqueles que são seus filhos. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas 15, 11 e 32, não é apenas uma história bonita. É um retrato profundo do amor incondicional do Pai Celestial. É a história de todos nós que, em algum momento, nos perdemos, nos rebelamos e depois sentimos saudade de casa. E ao voltarmos, encontramos não um castigo, mas acolhimento. 1. A rebeldia que nos afasta. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Lucas 15, 12. O filho mais novo da parábola decide pedir sua parte da herança antes da hora. Na cultura da época, isso era praticamente dizer ao pai: para mim é como se você estivesse morto. Um gesto de profunda desonra. No entanto, o pai concede o pedido. Assim somos nós, quando escolhemos viver à nossa própria maneira, ignorando a vontade de Deus. Achamos que sabemos o que é melhor, que seremos mais felizes longe das regras, do compromisso, da presença divina. Mas o que encontramos lá fora? 2. A ilusão da liberdade. Longe do pai, o filho vive o que o mundo chama de liberdade. Mas a liberdade sem limites é uma armadilha. No começo, pode parecer satisfatório. Festas, amizades, prazer. Mas aos poucos, tudo aquilo que parecia felicidade começa a desmoronar. Assim acontece com muitos. Afastam-se de Deus pensando que a vida será melhor, mais livre, mais divertida. E por um tempo, talvez até pareça ser. Mas chega o momento em que tudo se esgota. O brilho do mundo apaga. As amizades somem. O vazio aumenta. 3. A realidade da fome. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Lucas 15, 14. Quando tudo acaba, a verdade aparece. O filho pródigo se vê sozinho, sem recursos, faminto. A fome do corpo revela uma fome muito mais profunda, a do coração. Ele tentou preencher sua vida com prazeres, mas o que restou foi solidão e miséria. Quantos hoje estão vivendo essa mesma realidade? Estão espiritualmente famintos. Perderam a paz, a alegria, a esperança. Estão cercados de ruínas emocionais e espirituais. E tudo começou com uma escolha: afastar-se do Pai. 4. O fundo do poço. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Lucas 15, 16. O filho chega ao ponto mais baixo possível para um judeu: cuidar de porcos e desejar a comida deles. Era uma humilhação completa, mas muitas vezes é no fundo do poço que finalmente conseguimos olhar para cima. É no desespero que lembramos de onde viemos. É na dor que nos voltamos para Deus. E é nesse momento de crise que uma decisão muda tudo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. 5. O despertar do arrependimento. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 18, 19. O verdadeiro arrependimento não é só o sentimento de culpa. É o reconhecimento de que erramos e o desejo sincero de mudança. O filho pródigo não apenas lamenta sua situação, ele decide voltar. Ele ensaia até o discurso: pequei, não sou digno, mas se puder, me aceite como um dos teus servos. Esse é o coração que Deus procura. Um coração humilde, quebrantado. Um espírito que não exige direitos, mas clama por misericórdia. 6. O pai que corre ao encontro. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e movido de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, 20.
Essa é uma das imagens mais lindas da Bíblia. O pai vê o filho ainda de longe. Ele não esperou o filho chegar à porta. Ele correu ao encontro dele. Naquela cultura, homens mais velhos não corriam. Era considerado indigno. Mas o amor daquele pai era maior do que o orgulho. Assim é o nosso Deus. Ele nos vê de longe. Ele conhece nossos passos vacilantes. Ele sabe que estamos voltando. E ele não espera com frieza. Ele corre para nos encontrar. Ele nos abraça ainda sujos, ainda quebrados, ainda com o cheiro da lama do mundo. 7. O perdão. Antes da confissão completa, o filho disse: Pai, pequei, já não sou digno. Mas o pai interrompe. Ele não deixa o filho terminar o discurso ensaiado. Ele já tinha decidido: Este é o meu filho, e voltou. Antes mesmo de terminarmos nossa lista de desculpas e arrependimentos, o Pai já está pronto para nos perdoar, porque o perdão de Deus não depende do nosso desempenho, depende do seu amor eterno. 8. O recomeço celebrado. Trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, comamos e alegremo-nos. Lucas 15, 22, 23. A volta do filho não foi recebida com castigo, nem com desconfiança. Foi celebrada. Roupa nova, sinal de dignidade restaurada. Anel, sinal de autoridade e filiação. Sandálias, sinal de liberdade. Escravos andavam descalços. Bezerro cevado, festa, alegria. Deus não nos recebe como servos, mas como filhos. Ele não nos coloca no fim da fila, mas nos convida à mesa. Ele não guarda rancor, ele celebra cada retorno. 9. E se você ainda está longe? Talvez hoje você se veja como o filho pródigo. Longe, machucado, culpado. Talvez tenha medo de voltar. Medo de não ser aceito. Medo de não ser mais digno. Mas ouça isso. Deus está te esperando. E não com braços cruzados, mas com braços abertos. Ele não quer um relatório detalhado do seu fracasso. Ele quer o seu coração quebrantado. Você não precisa voltar perfeito. Precisa apenas voltar disposto. 10. Um convite para todos os pródigos. A história do filho pródigo é, na verdade, a história de todos nós. Todos nós nos afastamos em algum momento. Todos nós já caímos, erramos, nos perdemos. Mas o que define nossa história não é o erro, é o arrependimento. É a volta. E quando voltamos, descobrimos algo poderoso. Deus nunca deixou de nos amar. Nunca parou de nos esperar. Conclusão. Acolhido de volta pelo Pai. Você pode ter se afastado, pode ter feito escolhas ruins, pode ter perdido muito, mas nada disso é maior do que o amor de Deus por você. O Pai ainda está olhando para o horizonte, esperando te ver voltando, e quando você der o primeiro passo, Ele vai correr, vai te abraçar, vai te restaurar. Porque para Deus você nunca deixou de ser filho. Volte hoje. Não importa o que aconteceu, volte, porque quando você volta para Deus, Ele te acolhe.